Olá, pessoal. Eu sou a professora Poliana, sou aqui do Departamento de Morfologia. Eu sou professora de Anatomia e Neuroanatomia e vim contar um pouquinho sobre a terceira amostra anatômica do CCS. Na verdade, antes de falar da terceira amostra, eu vou falar um pouquinho de como começou isso, né? A primeira e a segunda amostra que a gente já teve. A primeira, na verdade, foi Mostra Anatômica da Fonoaudiologia. Então, só os cursos de fonoaudiologia estavam participando. Eu, numas férias, estava pensando o que eu podia fazer de diferente para esses alunos e trouxe para eles um livro que eu estava lendo, que era O Cérebro Nosso de Cada Dia, da Suzana Herculano Russo. Eu separei 5 capítulos e trouxe para eles como desafio para a gente fazer alguma atividade para o final do período. Inicialmente seria só uma atividade simples, né, para a gente conversar, fazer alguns seminários, mas aí acabou que eles ficaram super interessados e a gente começou a pensar, né, por que não levar isso para outras pessoas? Eram coisas muito interessantes que a gente entende como errado, ou coisas que a gente não desconhece, a população desconhece, né? Então, assim, quais são as diferenças do cérebro entre os homens e as mulheres? Coisas da compreensão da linguagem, como funciona a coceira, né? Qual que é a via da coceira? Quais são as particularidades que o cérebro tem? E também, por exemplo, nós usamos só 10% da nossa capacidade cerebral. Não, gente, a gente usa 100% do nosso cérebro o tempo inteiro. Então, vamos mostrar isso para a comunidade, né? Paralelo a isso, o primeiro período também estava ávido por algum conhecimento, por conhecimento, né? Então, eu também falei, vamos fazer alguma coisa com esses meninos também. E a gente separou 5 sistemas: sistema esquelético, sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema articular e muscular. E dei para eles a ideia de fazer modelos anatômicos. E eles compraram, alunos dedicados, eles compraram essa ideia. E no fim, acabou que foi excelente, porque foi uma integração muito grande entre os alunos, outros professores do departamento ajudaram, e a gente resolveu transformar isso realmente num evento para mostrar para a comunidade. E aí vieram os pais, os amigos, amigos de outros cursos, foram chamados as escolas, então o segundo grau de escolas públicas foram chamados, e aí serviu de incentivo para a segunda mostra anatômica, que na verdade aí passou a ser realmente mostra anatômica do CCS, porque a nutrição, o primeiro período da nutrição começou a participar com a gente, a terapia ocupacional, o segundo período, a disciplina de neuroanatomia, a fono, né, o primeiro e o segundo período, e além dos grupos de dissecção. A gente tem bastante grupo de dissecção no departamento. Então, na segunda mostra anatômica, foram 32 grupos de alunos participando no nosso laboratório, se envolvendo, conversando sobre vários assuntos, se integrando, né? E na verdade é essa o pilar da amostra anatômica. A gente tem 4 pilares: ciência, pesquisa, criatividade e integração. E a terceira amostra vem com isso também. Nós temos 4 cursos diferentes: medicina, com a disciplina de integração básico-clínico 2, a anatomia humana da nutrição do primeiro período, neuroanatomia humana da terapia ocupacional e da fonoaudiologia. Então, esses 4 cursos com 22 trabalhos, atuando em conjuntos, é isso que a gente vai ver no dia 30 de abril, dia 3 de maio e dia 4 de maio, às 19 horas, no canal da ProEx do YouTube. Eu espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Eu quero que vocês aproveitem, que coloquem críticas, sugestões. Quem sabe o seu curso participa na próxima mostra anatômica, sim, terá uma 4ª mostra anatômica, sim. E eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, professores e alunos. Nosso grupo é formado pela Mel Mutis, Isabela Borba, Shirley de Lima, Sabrina Gevige e eu, Roberta Batista. E hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Wallenberg e seus aspectos neuroanatômicos e fonoaudiológicos. A Síndrome de Wallenberg, também chamada de Síndrome bulbar lateral, é uma lesão retroolivar ocasionada geralmente após um acidente vascular encefálico isquêmico, na região intracraniana da artéria vertebral ou no ramo cerebelar posterior inferior, a qual é chamada de artéria pica, que é responsável pela vascularização dorsolateral do bulbo. Dentre a ampla lista de sintomas e acometimentos dessa síndrome está a disfagia orofaríngea neurogênica, que é o comprometimento sensório-motor na fase oral ou faríngea da deglutição.
Com isso, pode gerar desidratação, desnutrição e até mesmo pneumonia aspirativa. A atuação fonoaudiológica nos transtornos de deglutição tem como objetivo principal a detecção precoce da disfagia e o tratamento imediato, visando a cura e também o impedimento de complicações. São três os objetivos do nosso trabalho, sendo o primeiro de caracterizar o acometimento neurológico do paciente com síndrome de Wallenberg, visto que, efetivamente, a síndrome resulta da lesão de uma área lateral cuneiforme, cujo ápice aprofunda-se em direção posterior e medial, e aproxima-se do trato solitário na porção superior do bulbo. Em virtude de variações vasculares, um número maior ou menor de estruturas localizadas nessas áreas poderão ser afetadas. O segundo objetivo é identificar os nervos cranianos afetados pela síndrome, já que entre os comprometimentos são afetados os nervos cranianos trigêmeo, glossofaríngeo e vago. Assim, lesões nesses nervos interferem no processo da deglutição. O terceiro e último objetivo é apresentar o quadro de comprometimento da função de deglutição no paciente com a síndrome de Wallenberg. A disfagia orofaríngea pode ser definida como sintoma secundário da doença de base, que impede o correto transporte do bolo alimentar. A síndrome afeta as fases preparatória oral devido a comprometimentos motores e sensitivos, que, associados a alterações na musculatura intrínseca e extrínseca da laringe, resultam em perturbações na fase faríngea, que é a fase principal da deglutição. O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura nas bases de dados eletrônicas SciELO e PubMed, de artigos experimentais e de revisão publicados em inglês e em português no período de 2001 a 2021. As palavras-chave utilizadas foram síndrome de Wallenberg, síndrome bulbar lateral e disfagia orofaríngea. Foram encontrados 10 estudos e, após a leitura dos resumos, foram selecionados 4 artigos originais relacionados ao tema. Nessa primeira imagem da discussão, podemos observar estruturas presentes no bulbo. Em A, nós temos um corte transversal do bulbo, em que a área sombreada demonstra as estruturas afetadas na síndrome de Wallenberg. A artéria cerebelar inferior posterior, pica, origina-se das artérias vertebrais e fornece a maior parte da irrigação lateral do bulbo. Ela supre regiões onde se encontram o núcleo vestibular, o núcleo espinal do trigêmeo, o núcleo ambíguo e o pedúnculo cerebelar inferior. O trato simpático e o trato espinotalâmico também podem ser afetados, uma vez que essas estruturas se estendem até essa região. Em B, nós temos a vista lateral do tronco encefálico. A linha vermelha indica a divisão entre o bulbo e a medula espinal. Já em C, nós temos a vista anterior do tronco cerebral, demonstrando o círculo vermelho a região da pica, incluindo os nervos cranianos acometidos nessa síndrome, que são o 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º nervo. A síndrome de Wallenberg, como visto anteriormente, resulta de uma lesão retroolivar da parte lateral do bulbo, causada por eventos vasculares, gerando dano ou oclusão da pica ou de um de seus ramos. Dentre os comprometimentos dessa síndrome, pode ser observado alterações de nervos cranianos e seus núcleos, do pedúnculo cerebelar inferior e das fibras simpáticas descendentes, que podem levar aos sintomas de fraqueza na língua, decorrente da alteração no núcleo do nervo hipoglosso, desautonomia, que é o transtorno provocado pela disfunção do sistema nervoso autônomo, decorrente da alteração no núcleo dorsal do nervo vago, hipoestesia na hemifácie ipsilateral, decorrente da alteração no núcleo do trato espinal do trigêmeo, disgeusia, que é a distorção persistente do paladar, decorrente da alteração no núcleo do trato solitário, vertigem, que é decorrente da alteração nos núcleos vestibulares, e na via simpática descendente, tem-se alteração na síndrome de Horner, do mesmo lado da lesão, caracterizada por miose e queda palpebral. No âmbito fonoaudiológico, a disfonia, a disartria e a disfagia orofaríngea são déficits recorrentes e ocorrem normalmente no lado da lesão. A disfagia orofaríngea ocorre devido à lesão nos centros da deglutição no bulbo dorsolateral e de algumas fibras que dão origem aos nervos glossofaríngeo e vago. Em consequência do déficit da musculatura intrínseca e extrínseca da laringe, diretamente relacionados à fase faríngea e esofágica da deglutição, impede o correto transporte do bolo alimentar.
O papel da fonoaudiologia na disfagia orofaríngea, na síndrome de Wallenberg, está relacionado à detecção precoce da disfagia e a eliminação ou diminuição dos riscos das complicações associadas. A atuação fonoaudiológica é baseada nos sinais e sintomas apresentados, podendo ser necessária a indicação do uso de uma via alternativa de alimentação, traqueostomia ou programa de reabilitação, contendo técnicas de estimulação oral, manobras facilitadoras e posturais. Na tabela apresentada em nosso banner, se encontra um estudo feito pela Cefac, onde foram analisados 7 indivíduos acometidos pela síndrome de Wallenberg, e em sua maioria tinham uma lesão localizada no tronco e cerebelo à direita e no bulbo à esquerda, sendo a maioria dos acometidos homens e que apresentam acidente vascular encefálico isquêmico, alguns com transformação hemorrágica. 85,7% dos indivíduos analisados fizeram uso da sonda nasoentérica, 28,5% fizeram o uso da traqueostomia. Conclui-se, então, que a síndrome de Wallenberg acomete a pica, causando alterações nos nervos cranianos e desenvolvendo, assim, comorbidades de âmbito fonoaudiológico, sendo a principal delas a disfagia orofaríngea neurogênica de grau grave a moderado, que compromete a região sensório-motor da deglutição. A atuação do fonoaudiólogo se mostrou estritamente necessária e garante tanto a detecção precoce da disfagia quanto a redução dos sintomas que a acometem. E essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.